para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. Informamos que, nesta reunião, o deputado Luiz Fernando Vampiro substitui o deputado Gerry Comper e que recebemos também a justificativa de ausência do deputado Valdir Cobalcini por ofício e do deputado Ismael por WhatsApp. Então, com a presença dos senhores deputados, submeto para discussão a ata da primeira reunião ordinária, distribuída já previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não havendo que queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Dou por aprovada a ata da primeira reunião ordinária. Seguindo a pauta, passamos a palavra ao deputado Fabiano da Luz, que é o relator do ofício 692.2 de 2019, que indica o nome do senhor Marcos de Souza Sabino para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz, que gera alguma dúvida aí nas pessoas que têm a intenção de dar parabéns para ele, porque uns dizem que ele nasceu ontem, o documento mostra que é hoje, ou vice-versa. Então, se ele puder esclarecer isso também, eu já dei parabéns ontem, não gostaria de repetir o parabéns, deputado Fabiano. Muito obrigado, bom dia, deputado João Amin, que preside esta sessão, esta comissão, o deputado Felipe Estevão, que está aqui conosco, aos deputados Vampiro e Marcos Vieira, que estão remotamente também participando desta sessão da comissão. Na verdade, eu nasci no dia 5 de maio, mas o meu pai, tão empolgado como estava, nos dias em que foi me registrar, registrou como dia 4. Então, no documento é dia 4 e, na verdade, eu nasci no dia 5. Eu comemoro hoje, que é dia 5, mas a grande maioria das pessoas que tem os registros, os contatos, vai pelo dia 4. O bom é que comemora em 2 dias. Bom, eu tenho aqui o parecer ao ofício 692.2 de 2019, que indica o nome do senhor Marcos de Souza Sabino para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC. Autoria do Governo do Estado e coube a mim a relatoria. Vou ler, então, aqui todo o relatório para que, no final, possa ser apreciado e colocado em votação. Cuido do ofício número 692.2, que trata da indicação promovida pelo governador do Estado e submetida à apreciação deste Parlamento do senhor Marcos de Souza Sabino para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, de acordo com o inciso 1º do artigo 10º da Lei 16.673, de 11 de agosto de 2015, que dispõe sobre a fusão da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, AGESC, com a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina, AGESAN, e cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, e estabelece outras providências. A matéria veio instruída originalmente como currículo vitae, fotocópia do CPF e da cédula de identidade do indicado ao referido cargo público e iniciou sua tramitação na Assembleia Legislativa no dia 9 de outubro. Em 23 de outubro, nos termos do regimental artigo 322, foi constituída esta comissão especial, integrada originalmente pelos senhores deputados Valdir Cobalcini, Gerry Comper, Ricardo Alba, Luciane Carminati, João Amin, Marcos Vieira e Ismael dos Santos, com a finalidade de apreciar a indicação em apreço conforme ato da presidência 094-DL de 2019. Em novembro, 6 de novembro de 2019, sob a presidência do deputado Marcos Vieira, procedeu-se à instalação da comissão especial, ocasião em que foi dada ciência de que este deputado passaria a integrar o colegiado como membro definitivo, tendo em vista a viagem da deputada Luciane Carminati, o que foi ratificado pelo ato da presidência número 0100, de 13 de novembro de 2019. Ainda naquela oportunidade, foram eleitos os deputados João Amin e esse deputado como presidente e relator, respectivamente. Além dessa substituição, na composição da comissão especial foi efetuada também a do deputado
Ricardo Alba, pelo deputado Felipe Estevão, por força do ato da presidência número 103, de 19 de novembro de 2019, decorrente do expediente da liderança do PSL à presidência da ALESC. Em 19 de novembro de 2019, em cumprimento do disposto no artigo 40, incisos 22º, a linha B, da Constituição Estadual, e no inciso 1º do artigo 10º da Lei 16.673 de 2015, que criou a ARESC, e após a devida convocação, o colegiado promoveu a arguição pública do indicado, o senhor Marcos de Souza Sabino, que inicialmente foi orientado pelo presidente da comissão quanto aos casos de vedações para a assunção de mandato na ARESC estabelecidos pelo artigo 11 da mencionada lei. Em resposta, conforme constante da ata da reunião desta comissão especial, o indicado informou que tem ciência das referidas vedações legais para a assunção do mandato. Ainda fez uma explanação sobre sua experiência profissional e como pretende colaborar com o funcionamento da ARESC. Além disso, questionado pelos demais membros desta comissão, respondeu que sempre trabalhou na iniciativa privada, desde o início de 2019 atua como secretário executivo da SC Participações e Parcerias SA, SCPAR, e há 60 dias como presidente da Sapiens Park SA, e que no setor privado exerceu comando sobre pessoas. É comissionado na SCPAR e está na condição de presidente do Sapiens Park, sendo eleito para 2 funções pelos respectivos conselhos de administração. Tem 31 anos de idade, a SCPAR, segundo ele, não está sujeita à regulação pela ARESC, informação da qual o deputado Marcos Vieira discordou justificadamente, e das hipóteses de vedação, a que alude o artigo 11 da Lei 16.673 de 2015, no entanto, mencionou exceção com relação à atividade empresarial em entidade sujeita à regulação da ARESC, uma vez que atua como secretário executivo de Relações Institucionais da SCPAR. Ante as questões suscitadas pela comissão especial, este relator sugeriu que fosse solicitada uma nota técnica da Procuradoria da Casa a fim de subsidiar o parecer relatorial. Ademais, foi requerido à presidência da comissão especial pelo deputado Marcos Vieira que, antes do encaminhamento dos autos ao órgão jurídico deste Parlamento, fosse anexada a cópia do parecer do deputado Neudi Sareta, relator da comissão especial, que apreciou a indicação de nomes para cargos na ARESC em 2015, atas das eleições na SCPAR e no Sapiens Park, e declaração das duas entidades de que não há cumulatividade de recebimento de rendimentos e incompatibilidade de horário. Por sua vez, o deputado Ismael dos Santos requereu que fosse anexado o comprovante da formação acadêmica do indicado. Ao final da reunião, todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade pela comissão especial. Em razão disso, foram acostados aos presentes autos a seguinte documentação complementar advinda da Casa Civil, a qual foi encaminhada a todos os membros desta comissão especial. Declaração do indicado, no sentido de que renunciará cargos de diretor-presidente do Sapiens Park SA e de secretário executivo de Assuntos Institucional da SCPAR, logo após a devida aprovação de seu nome para o cargo de presidência da ARESC. O currículo do indicado, cópia da publicação no Diário Oficial do Estado, em que consta a nomeação do indicado para o cargo de secretário executivo para Assuntos Institucionais da SCPAR, cópia da ata da Assembleia Geral Extraordinária do Sapiens Park, de 17 de junho de 2019, e do termo de posse de igual data do ora indicado como membro do respectivo Conselho de Administração, cópia da ata da reunião do Conselho de Administração do Sapiens Park, dando conta da eleição do indicado para o cargo de diretor-presidente e do consecutivo termo de posse dado de 20 de outubro de 2019, declaração do presidente do Conselho de Administração do Sapiens Park de que a companhia não possui política para concessão de diárias e ou ajuda de custas, tanto para diretores quanto para conselheiros, e que, desde sua criação, não remunera diretores e conselheiros. Cópia da ata sumária da Assembleia Geral Ordinária do Sapiens Park,
em que consta a deliberação para não se remunerar os seus dirigentes durante o exercício de 2019, tendo em vista a atual condição da companhia. Cópias dos diplomas do curso de Engenharia Civil e do curso de pós-graduação em MBA, Execução e Controle de Estruturas e Fundações, conferidos ao hora indicado. Certidões negativas com relação ao indicado, exaradas pela Justiça Federal da 4ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para fins eleitorais, gerais, civil e criminal. Certidões do Tribunal Superior Eleitoral certificando que o senhor Marcos de Souza Sabino não está afiliado a partido político, não constar registro de condenação criminal eleitoral transitado em julgado em relação àquele que o indicado está quite com a Justiça Eleitoral. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União. Além dessa documentação, sobreveio aos autos ofício subscrito pelo governador do Estado, em que submete à apreciação desta Assembleia o nome do senhor Marcos de Souza Sabino para o cargo em apreço nos termos da Lei de Regência, ratificando assim os termos do ofício da Casa Civil que originou a presente matéria. Na sequência, o processo foi encaminhado à Procuradoria da Casa para análise conforme deliberado pela Comissão Especial. Do parecer emanado do citado órgão jurídico, colho os seguintes trechos. Embora a Lei 16.673 não tenha previsto requisitos pessoais objetivos à nomeação de seus diretores, como, por exemplo, idade mínima ou formação acadêmica compatível com o cargo, a norma estabeleceu algumas vedações aos membros da diretoria. A lei proíbe expressamente uma série de situações que arrola como incompatíveis aos membros da diretoria, dentre elas exercer atividades profissional, empresarial ou sindical, bem como simultaneamente cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da ARESC. Ocorre que as pessoas indicadas pelo governo do Estado ao cargo de presidente da ARESC, quando da respectiva arguição pública realizada pela comissão especial constituída com a finalidade de apreciar sua indicação, declarou que atua como secretário executivo de Relações Institucionais da SCPAR, informação ratificada pelo diretor-presidente da SC Participações e Parcerias. De acordo com a Lei 15.500, de 20 de junho de 2011, que define as competências e atribuições da SC Participações S.A. SCPAR, constata-se que esta sociedade anônima possui atividade sujeita à regulação e, consequentemente, à fiscalização da ARESC. Eis que atua em serviços públicos como saneamento básico e geração e transmissão de energia, conforme verifica-se pela leitura de seu artigo 3º. Em que pese a vedação constante nos artigos 11, 5º da Lei 16.673, faça menção expressa ao exercício simultâneo do cargo em atividade sujeita à regulação e à fiscalização da ARESC, entende-se que, mesmo que ocorra o desligamento do servidor do cargo que atualmente ocupa, ainda assim poderia haver um eventual comprometimento da independência necessária ao agente regulador. Este comprometimento da independência das agências reguladoras diante da relação entre si e as entidades privadas relacionadas a seu campo de atuação vem gerando debates quanto à necessidade de afastar possíveis influências dessas últimas sobre os entes reguladores. Portanto, o objetivo da norma, que tinha como meta a satisfação do interesse de cidadão, poderá, nos termos da teoria da captura, ser comprometida diante de eventual nomeação para o cargo de diretor de alguém que exerce cargo em entidade regulada pela ARESC. Diante do exposto, considerando que a ARESC atua na regulação e fiscalização de serviços públicos como saneamento básico e geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que a SC Participações e Parceria pode estruturar e participar de operações de mercado financeiro e de capitais, bem como outras modalidades de negócio que visem a promoção de investimentos, entre outros, em geração e transmissão de energia, saneamento básico, que o indicado pelo excelentíssimo senhor governador ao cargo de presidente da ARESC ocupa o cargo de secretário executivo de assuntos institucionais na SC Participações e Parceria S.A.,
que o artigo 11 da Lei 16.673 veda aos membros da diretoria da Aresc exercerem simultaneamente cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulamentação e fiscalização da Aresc, entende a Procuradoria da Assembleia Legislativa, amparada na teoria da captura, pela impossibilidade de secretário executivo da SC Participações e Parcerias S.A. ser nomeado para o cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Após tal manifestação do órgão jurídico da Aresc, foram juntadas ao processo o ofício 51/2020, de 6 de março último, e, segundo o ato de exoneração número 01/2020, de 5 de março deste ano, publicada no Diário Oficial de Santa Catarina, número 21.217, de 9 de março de 2020, subscritos pelo diretor-presidente da SCPAR, dando ciência a este colegiado da exoneração do ora indicado do cargo de secretário de Assuntos Institucional na SC Participações e Parcerias S.A. Por derradeiro, registra-se, entretanto, que o senhor Marcos de Souza Sabino, em 23 de abril deste ano, foi nomeado para o cargo de assessor executivo de assuntos institucionais, conforme verifica do Diário Oficial de Santa Catarina, número 21.255, de 24 de abril de 2020, cuja cópia segue anexa. Voto por força do artigo 40, 23º-B da Constituição do Estado de Santa Catarina, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa aprovar previamente, após a arguição pública, a escolha dos titulares de cargos ou funções que a lei determinar. Nesta linha, com relação à indicação ao cargo de presidente da Aresc, promovida pelo governador do Estado, ora sob exame da Lei 16.673 de 2015, em seus artigos 6º e 10º, inciso 1º, estabelece o seguinte: artigo 6º, a Aresc terá a seguinte estrutura básica: diretoria colegiada, assim constituída, presidente, diretor de relações institucionais, diretor técnico, diretor administrativo e financeiro. Artigo 10º. Os diretores e o procurador jurídico da Aresc serão nomeados em comissão pelo chefe do Poder Executivo nos termos da Constituição do Estado para mandatos não coincidentes de 4 anos, permitida uma recondução. Inciso 1º, a nomeação dos diretores e do procurador jurídico depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa do Estado nos termos da linha B do inciso 23º do artigo 40 da Constituição do Estado. Artigo 11º, fica vedado aos membros da diretoria, sob pena de perda de mandato, exercer atividade de direção político-partidária, exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à regulação e fiscalização da Aresc, celebrar contrato de prestação de serviço ou instrumento congênere com entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresc, deter participação societária em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Aresc e exercer simultaneamente cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação e fiscalização da Aresc. Como se pode observar, nos termos do artigo 6º, 1A, da lei que rege a matéria acima colacionada, o presidente da Aresc compõe a diretoria colegiada da autarquia, razão pela qual sua nomeação pelo governador do Estado depende de autorização prévia do Parlamento catarinense, observadas a arguição pública a que alude o artigo 40, 23b da Constituição do Estado, consoante ao artigo 10º, inciso 1º da mencionada lei, as vedações e assunção do cargo previstas no artigo 11 do mesmo diploma legal. Do seu turno, o regimento interno desta Casa de Leis, em seu artigo 332, no que toca a matéria em causa, assim se dispõe: recebida a indicação feita pelo governador para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ou para qualquer nomeação que dependa de aprovação da Assembleia Legislativa, será constituída uma comissão especial composta por 7 membros, assegurada a representação proporcional nos termos deste regimento para opinar no prazo de até 10 dias. Se julgar conveniente, a comissão requisitará informações complementares para instrução do seu pronunciamento. Nesse panorama jurídico, inicialmente, é de se anotar que se revela impertinente a afirmação constante do parecer do deputado Sareta, acostada aos autos do pedido do deputado Marcos Vieira, membro desta comissão, proferido no ofício 675, referente à indicação de nomes para comporem a diretoria da Aresc, no sentido de que foram satisfeitos pelos candidatos,
todos os requisitos constitucionais nos termos estabelecidos no artigo 1º, no inciso 1º do artigo 61 da Constituição do Estado, na medida em que as disposições desse preceptivo constitucional aplicam-se exclusivamente nos casos de indicação a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, portanto, totalmente estranhas não só em relação àqueles autos, como também aos casos em apreço. Como assinalado anteriormente, a indicação de nome ao cargo de que trata a proposição em foco deve submeter-se apenas aos ditames do artigo 4023b da Constituição do Estado, consoante estabelecido no artigo 10, inciso 1º, da mencionada Lei de Regência, bem como nos demais dispositivos, desta forma pertinentes à espécie de causa, notadamente no seu artigo 11, que cuida das vedações relativas à nomeação para o cargo em referência no artigo 322, todos acima mencionados. Tanto é assim que a própria Procuradoria desta Assembleia consignada, no seu parecer, que a Lei 16.673 não prevê requisitos pessoais objetivos da nomeação de seus diretores, como, por exemplo, idade mínima ou formação acadêmica compatível com o cargo, exceto aquelas vedações aos membros da diretoria nos termos do artigo 11, já citado anteriormente. Todavia, recentemente, as razões que motivaram a conclusão desfavorável da Procuradoria da Casa à aprovação do nome do ora indicado, entendo que não se sustentam na medida em que os excertos da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na apelação civil 34, 27 e 39, colacionados pelo órgão jurídico da LESC, não espelham a afirmação de que o Poder Judiciário, com base na teoria da captura obsta a nomeação para vaga no Conselho Consultivo de determinada agência reguladora de pessoas que haviam anteriormente ocupado cargos em empresas concessionárias, tal como sustenta a Procuradoria da Casa. Aliás, esse único precedente a que alude o parecer da Procuradoria, na verdade, em nenhum momento ao longo do seu texto, assinala óbice na formação por ele apontado. Esclareço que tal recurso cuida-se da impugnação de nomeações de 2 apelantes nele envolvidos para conselheiro consultivo do órgão regulador, uma vez que ocupavam simultaneamente, respectivamente, o cargo de presidente da Telenorte Leste Participações S.A., da Telemar Norte Leste S.A., e de presidente da Telebrás, empresa de serviços de telecomunicações. Ora, a Lei 16.673/2015, que rege a hipótese dos autos em seu artigo 11, 5º, é muito clara ao vedar expressa e objetivamente aos membros do Conselho da ARESC exercer simultaneamente cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da ARESC. Vedação fora superada totalmente ante a exoneração do indicado do cargo de secretário executivo de Assuntos Institucionais da SCPAR, conforme os mencionados documentos de folha 113 e 115. Portanto, à luz de tal julgado e da dicção do artigo 11, 5º da Lei 16.673 de 2015, pode-se constatar que é improcedente a assertiva da Procuradoria desse Parlamento de que, repita-se, deve ser obstada a nomeação para a vaga do Conselho Consultivo de determinada agência reguladora de pessoas que haviam anteriormente ocupado cargos em empresas concessionárias. Portanto, a bem verdade, como visto, não é o que se verifica no caso concreto retratado na citada apelação civil, invocada por aquele órgão jurídico como paradigma a fundamentar sua conclusão pela rejeição por esse Parlamento do nome indicado pelo governador ao cargo de presidente da ARESC, na proposição ora sob exame e, sobretudo, nas disposições citadas na Lei Estadual de Regência. Entretanto, como já mencionado no relatório desta peça, o senhor Marcos de Souza Sabino, recentemente, em 23 de abril deste ano, foi nomeado para o cargo de assessor executivo de assuntos institucionais, conforme verifica do Diário Oficial de Santa Catarina, número 21.255, de 24 de abril de 2020, fato que, à luz do artigo 11, 5º da Lei 16.673 de 2015, inviabiliza a aprovação por este Parlamento da indicação do seu nome ao cargo de presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC. Assim, diante desse quadro fático jurídico e de tudo que destes autos consta, concluo
que todos os autos processuais estão em consonância com os citados dispositivos constitucionais, legais e regimentais que regem a espécie e o ora indicado ao cargo de presidente da ARESC, porém, enquadra-se na hipótese de vedação para a assunção de tal cargo à luz do artigo 11, 5º da Lei 16.673 de 2015, uma vez que atualmente exerce cargo de assessor executivo de assuntos institucionais da SCPAR, entidade sujeita à regulação e à fiscalização da ARESC. Pelo exposto, opino no sentido de que seja submetida ao soberano plenário da Assembleia Legislativa a rejeição da indicação do senhor Marcos de Souza Sabino para o cargo de presidente da ARESC e, para tanto, apresento anexado, desde já, o competente projeto de decreto legislativo nos termos do regimental artigo 323. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fabiano. Coloco em discussão o relatório do deputado Fabiano. Vou fazer a chamada nominal. O deputado Felipe Estevão gostaria de se pronunciar? Então, abrir a palavra ao deputado Felipe Estevão, depois oferecer a palavra ao deputado Marcos Vieira e também ao deputado Vampiro. Deputado João, nós tivemos longos debates, com muito critério, né, avaliamos com o coração aberto, mas são várias congruências. Eu vou só apenas destacar aqui um fato, quando nós questionamos, né, ele é funcionário da SC Parcerias, e está indo para um órgão que é fiscalizador, né, de onde ele trabalha atualmente. E aí o deputado Marcos, com muita propriedade, como grande conhecedor que é, fez os questionamentos e vimos alguém que não está preparado, então, não sei se eu faço encaminhamento de voto agora. Não, primeira discussão, certo. Logo após o encaminhamento de voto. Detalhes como esse, né, nós chegamos a esta conclusão, mas gostaria de evidenciar aqui. E essa é minha... Poderia fazer outras colocações, mas essa é primordial. A ARESC é um órgão fiscalizador da SC Parcerias, então é estranho, uma expressão bem chula, mas é o poste mijando no cachorro. Haja vista tudo que está acontecendo aí do governo, essa questão com os respiradores. Então, até na questão de proteger o governo, né, a gente tem que ter medidas enérgicas. Perfeito, deputado Felipe Estevão. Deputado Vampiro, deputado Marcos Vieira, gostariam de fazer uso da palavra? Gostaria sim, senhor presidente. Então, com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, quero lhe cumprimentar todos os deputados que fazem parte e estão presentes nesta reunião. Primeiro, parabenizar o eminente deputado Fabiano da Luz pelo brilhante parecer que fez acerca do assunto da indicação. O deputado Fabiano da Luz foi a fundo na sua pesquisa, redigiu realmente um parecer à altura do mandato o que exerce. E dá uma demonstração de que esta comissão soberanamente e autonomamente vai tomar uma decisão. Não foi constituída esta comissão simplesmente para ser uma comissão homologatória de uma reivindicação feita por parte do Poder Executivo. Mas sim, esta comissão haverá de tomar uma decisão soberana, mas calcada, baseada em cima desse brilhante parecer, como disse, do eminente deputado Fabiano da Luz. E quero já, deputado Joaquim, desde já, mesmo que Vossa Excelência ainda não solicitou, mas o meu voto será o de acompanhar o relator da matéria. Não tenho dúvida nenhuma de que o indicado do senhor governador Carlos Moisés da Silva não preencheu os pré-requisitos necessários que a lei exige para a assunção do importante cargo de presidente da ARESC. Quero aqui parabenizar o deputado Fabiano da Luz. Parabéns, deputado Fabiano, e acompanho o seu voto. Muito obrigado. Com a palavra, se desejar, o deputado Vampiro. Bom dia, presidente da Comissão João Min, demais membros, Felipe Estevão, Marcos Vieira e Fabiano da Luz. Não, eu somente corroboraria o parecer do deputado Fabiano da Luz e acompanho mesmo na sua íntegra do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Então, coloco em votação o parecer do deputado Fabiano, já com a indicação do voto favorável, tanto do deputado Vampiro quanto do deputado Marcos Vieira, deputado Felipe Estevão, também acompanho. Então, por unanimidade, está aprovado o relatório do deputado Fabiano. Não havendo mais
assuntos... Deputado Joaquim, pela ordem, deputado Joaquim. Com a palavra, deputado Marcos Vieira. Gostaria que Vossa Excelência, ao final da sua fala, que declarasse aprovado o voto do deputado Fabiano da Luz, que é pela rejeição da indicação. É isso? Sim, presidente. Deputado Marcos Vieira, por unanimidade está aprovado o parecer do deputado Fabiano, que rejeita o nome do senhor Marcos de Souza Sabino para o cargo de presidente da Aresc. Muito obrigado. Fico satisfeito, senhor presidente. Não sei se algum dos deputados teria mais algum assunto a tratar. Então, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião e encaminharei todo esse relatório à Procuradoria da Casa para que se manifeste com relação ao trabalho dessa comissão especial. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Marcos Vieira, com a palavra. Quero indagar a Vossa Excelência do porquê encaminhar esse relatório à Procuradoria da Casa e não à mesa diretora diretamente para que seja levado a plenário. Corrigindo, deputado Marcos Vieira, será encaminhada à mesa da Casa para que esse relatório vá ao plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Vigilante. Marcos Vieira. O senhor que fez o regimento, né? Não tem como... Vigilante, senhor presidente. Não tem como discutir. Então, é o RMV, Regimento Marcos Vieira. Então, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Um abraço.